Boa tarde! Vamos começar mais uma live hoje aqui na Mitu. Hoje sobre gestação gemelar. Uma live com o Dr. Wagner Hernandes, bem conhecido por aqui, médico referência em gestação gemelar. Vamos aqui, Dr. Wagner já entrou. Só aguardar um pouquinho, a gente já começa. Oi, Oi, boa tudo tarde. bem? Boa tarde, boa tarde. Então, estava falando hoje aqui que a live sobre gestação gemelar com o Dr. Wagner. Muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Imagina, eu que agradeço aí, estar sempre com vocês, essa parceria aí tão legal. Imagina. Referência em gestação gemelar, então quem está grávida de gêmeos vai se beneficiar muito agora. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente, ao invés de começar assim explicando os tipos de gestações, aquela coisa mais clássica, a gente vai responder direto as perguntas que a gente recebeu quando a gente colocou as caixinhas. Então, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas mamães por aí. Maravilha, vamos fazer um modelo um pouco diferente, senão fica tudo sempre muito parecido e às vezes a gente acaba abordando sempre os mesmos temas e acaba fugindo um pouquinho de alguma coisa específica que passa. E acho que a gente recebeu perguntas bem legais aí, tanto pelo canal de vocês quanto pelo meu. Então, a hora que você quiser, manda a primeira aí para a gente já ir esquentando aí. E o pessoal que vai entrando vai. É bom que não perde o fio da meada. Cada pergunta é de uma forma diferente. Isso aí. Então, acho que a gente pode começar pelo tempo de gestação gemelar. A gente recebeu uma pergunta aqui. Por que os bebês devem nascer com 36 semanas nas gestações monocoriônica e monominiótica e 38 na coriônica e diamniótica? Legal, essa pergunta é super recorrente e até na verdade eu recebi essa pergunta com um formato que eu acho que é até legal da gente sempre relembrar. Mandaram para mim por que os univitelinos eles têm que nascer com 36 semanas. E na Uhum. verdade não são os univitelinos, porque a gente tem que lembrar que os univitelinos, que são os gêmeos idênticos, eles podem ter cada um ter sua placenta. Uhum. Então, na verdade, quando a gente fala de tempo máximo de gravidez, a gente vai falar de acordo com o número de placentas, e não porque eles são idênticos ou não. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que deixar alinhado. Quando a gente fala dos gêmeos monocoriônicos, ou seja, uma placenta e duas bolsas, então monocoriônicos diamnióticos, essa gravidez a gente tenta não passar de 37 semanas, tá? Aí você fala, poxa, mas que pena, porque assim, vão nascer bebês prematuros, são bebês pequenos, por que a gente não pode tentar chegar justamente 38, 39 e assim por diante? Não pode, porque assim, os trabalhos, apesar de não serem grandes trabalhos científicos, mostra que existe um risco de morte súbita depois de 37 semanas com maior frequência. Não que isso aconteça sempre, né? Isso tem que ficar muito claro. Quando a gente fala de riscos, a gente sai, sei lá, às vezes de risco de 0,5% para 2%. Para a gente, 2% é muito. A gente trabalha com margem zero, né? A gente não pode trabalhar com uma margem de erro desse tipo, falando em vidas, né? Sim. Então, é mais ou menos você imaginar quando a gente passa, por exemplo, de 42 semanas numa gestação única. Os riscos começam a aumentar. Então, nas monocoriônicas, ou seja, uma placenta compartilhada, teoricamente a gente faz o parto realmente ao redor de 36 semanas. Em alguns casos, a gente deixa aí um pouquinho adiante e até mais ou menos 37, mas não mais que isso. Eu, particularmente, não passo de 37 com as minhas pacientes. Tá. E no caso das duas placentas, né, ou seja, cada um tem sua placenta, que é o que a gente chama aí de dicoriônicas, nessa situação a gente pode ser um pouco mais permissivo. E aí, geralmente, a gente faz o parto ao redor de 38 semanas, podendo, em alguns casos, chegar até 39. Tem algumas sugestões, na verdade, que a gente deveria fazer com 37. Então, algo entre 37 e 39 acaba sendo uma janela mais interessante. Mas justamente por isso, a gente não ousa passar mais do tempo, porque começam a ter complicações que a gente não consegue evitar. Então, é por isso, pessoal. Então, repetindo, monocoriônicas diamnióticas 36 semanas, mais ou menos, dicoriônicas diamnióticas 38, e as monocoriônicas monoamnióticas, que são aquelas que os bebês compartilham, inclusive a bolsa, eles ficam os dois juntos dentro da mesma bolsa. Essa tem riscos exclusivos de novelamento de cordão. Essa a gente não passa de 34. A gente faz entre 32 e 34 semanas, que é bem precoce. Eu sei que assusta, mas é o melhor para os bebês. Eu acho que quando a gente descobre que a gente está grávida de gêmeos, né, uma das coisas que a gente quer saber, além de se vão ser idênticos ou não, a gente pensa sempre no risco da gestação, né? Porque uma gravidez de gêmeos tem risco e acho que foi bem esclarecedor agora para a gente até quando que a gente consegue levar a gestação. Porque eu acho que assim, como você falou, toda grávida de gêmeos tem muito medo da prematuridade.
né? Ou seja, puxa, será que vai antecipar? Vai nascer com 28 semanas? E aí, engraçado que como a gente foca tanto nesse risco de prematuridade, a gente esquece do outro lado, que é chegar até lá e, de repente, até ultrapassar o outro lado. Então, Sim. às vezes, acaba justamente a gente focando muito nas idades de gestações precoces e esquece um pouquinho desse final. Mas é isso, se vocês chegarem até lá, é muito legal. E aí, só comentando um pouco, até eu quero que você me conte também a tua experiência, mas é muito comum as pacientes aqui chegarem no consultório com, sei lá, 12 semanas de gravidez de gêmeos e falar assim, não, imagina, eu quero que vá ao máximo, doutor, eu quero chegar nas 40 semanas. Você fala, não, mas é perigo. Aí quando dá 35, o cansaço é tão grande que vocês dão graças a Deus que não vai até 40, que vai até 38. Eu não sei se foi tua experiência, foi assim, Ivan. Eu queria muito o parto normal, né? Então, eu tava com 37 semanas, assim, todo mundo perguntando como é que eu tava. Eu falei, tô bem, tô super bem. Só que, na verdade, eu lembro direitinho quando eu fui na médica, eu tinha que subir umas escadas e eu não conseguia, na última consulta, assim, eu peguei o elevador, sabe? Não, realmente eu tava no meu limite, assim, no meu. Mas eu era o meu desejo ainda, mas, enfim, dormia, não conseguia falar direito, enfim. Realmente, eles nasceram grandes, né? Eles nasceram faltando um dia para dar 38 semanas. E nasceram com um pouco mais de 3 quilos cada um. Foi ótimo, teu resultado é excelente. Eu também sou grande, então isso deve ajudar também, né? Sem dúvida, isso é uma coisa comum. A gente vê que naturalmente, a gente já comentou em outras lives, né, em outras entrevistas, que geralmente as mulheres mais altas e com um pouco mais de sobrepeso, elas têm uma tendência maior a ter gêmeos espontaneamente. E aí o que a gente comenta é que talvez a natureza dê realmente os gêmeos espontaneamente mais para quem justamente tem condições de carregar. Mas obviamente tem uma outra teoria também, a questão hormonal, que mulheres que têm um pouco mais de gordura periférica produzem mais hormônio e acaba também estimulando a produzir mais óvulos. Entendi. Bom, deixa eu ver. Justamente a outra pergunta que chegou é sobre quanto que pode engordar na gravidez gemelar. Essa é uma questão que sempre preocupa também, porque a gente fala que mães de gêmeos não devem comer por três, né? Ou quando a gente fala de uma gestação única, a gente fala para a mulher não comer por dois. Mas quando a gente vai para o ganho de peso das mães de gêmeos, geralmente é um ganho de peso realmente como se fosse por duas gestações, porque se uma grávida de únicos deve ganhar aí algo em torno entre 8 e 12 quilos, que seria uma faixa de normalidade, justamente as grávidas de gêmeos engordam o dobro. Então a gente vai falar entre 16 a 24 quilos. E às vezes assustam, assim, eu não vou ganhar esses 24 quilos, você tá doido, isso aí é absurdo. E vocês sabem que quem já passou por isso, e Vanessa, eu sei que eu já vi a tua foto gestante que você já me mostrou, conseguiu ganhar facilmente isso. E a parte boa é que a Vanessa também pode mostrar que também dá para perder né, também de uma maneira mais fácil, porque obviamente tem muito edema, a mama está enorme, muito líquido, o peso das crianças é muito grande. Então, não é difícil você atingir aí 20 quilos. E um exemplo que eu sempre dou, porque é uma estatística recente, é que as grávidas de gêmeos, por exemplo, no Japão, elas ganham em média 15 quilos, que são mulheres geralmente menores, mais magras. Então, se elas que são menores e mais magras já ganham 15, imagina a população nossa aqui brasileira que já tem um perfil diferente. Vai ganhar mesmo aí 18, 20, 24 quilos, sem problema algum. E a Às gente. vezes... Não, Pode desculpa. continuar. Imagina. A gente se ilude porque no início, pelo menos comigo foi assim, eu passei tão mal, tão enjoada que eu emagreci. E eu achei que eu não fosse engordar tudo isso. Imagina, passei da meta, dobrei a meta. E realmente, no final da gestação, eu engordava acho que 1 quilo por dia. Eu não conseguia nem pesar mais. Eu não estou exagerando, eu lembro direitinho, um dia para o outro era 1 quilo, assim. E uma coisa que é muito interessante é que o ganho de peso nas gestações gemelares ele deve ser mais cedo do que das gestações únicas. Talvez uma proteção da natureza que sabe que a gestação é mais curta. Então, se fosse deixar para ganhar só peso no último trimestre, se não chega até lá, eventualmente isso poderia ser ruim. Então, as grávidas de gêmeos começam ali no segundo trimestre já a ganhar mais peso do que nas gestações únicas. Entendi. Às vezes me perguntam assim, mas quanto eu devo ganhar por semana, né? Para ter uma ideia, uma estimativa no último trimestre. Então, assim, nas gestações únicas, as grávidas ganham em torno de 400 gramas por semana. São 200 gramas da mãe e 200 gramas do bebê. Nas gestações de gêmeos, a gente fala em torno de 600 gramas. Então, seria mais ou menos 150 gramas de cada bebê, que dá mais ou menos 300 gramas, e 300 gramas da mãe. Entendi. Boa informação, essa eu não sabia.
A outra pergunta que eu acho que é bem polêmica que todo mundo faz aqui sobre a injeção de corticoide. Quando fazer, se tem que fazer, como é que funciona? Essa é uma coisa que a gente conversa bastante. Apesar de talvez ser um tema repetitivo, eu gosto de bater também um pouco nessa tecla, porque eu vejo muita má assistência por aí com a questão do corticoide na gravidez gemelar. Sim. Infelizmente, eu vejo muitos obstetras que têm por hábito prescrever o corticoide de rotina para toda grávida de gêmeos, sei lá, com 26, 30 e 32 semanas. Cada um cria uma receita cada vez mais maluca. Então vamos lá para tirar isso de vez aí, esse mito de que toda grávida de gêmeos tem que usar corticoide, tá bom? Então, o corticoide, ele tem um efeito para amadurecer o pulmão dos bebês caso eles precisem nascer antes do tempo. Geralmente, quando a gente faz o corticoide, o pico de ação do corticoide, ou seja, o momento que ele deixa o pulmão melhor para as crianças, é com 48 horas da primeira injeção. Só que o que acontece? Quando você faz essa injeção e os bebês não nascem, felizmente, esse efeito ele vai passando. Então, assim, se passou uma semana depois que você tomou a injeção, teoricamente passou o efeito. Então, por que a gente não faz de rotina a injeção de corticoide? Por isso. Porque se fosse um efeito permanente, a gente faria realmente várias vezes, porque tudo bem. Só que passa o efeito. E aí vem o lado negativo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque fazer mais de 3 ciclos de corticoide já está também muito bem definido que as crianças têm um potencial para crescer menos. Então tem um efeito negativo do corticoide. Além de tudo, a gente tem que lembrar que o corticoide também não é uma medicação completamente inócua. É uma medicação que faz vocês reterem mais líquido, ou seja, se você já está inchada, você vai tomar uma medicação que você vai inchar ainda mais. Se você tem diabetes gestacional, o teu controle da diabetes vai descontrolar. Então, não é uma medicação simples como se fosse, sei lá, uma aspirina. É uma medicação que tem efeitos. Então, por isso, ela não deve ser feita de rotina. Então, quando é que a gente faz o corticoide? A gente faz o corticoide quando a gente acha que esses bebês podem nascer em até 7 dias. Então, você está lá com contrações, você precisa internar para inibir o trabalho de parto prematuro. Você fala assim, mas será que vai segurar mesmo? Então vamos fazer o corticoide, porque se não segurar, a gente fez. Ah, puxa, rompeu a bolsa, mas não tem contração, mas tem chance de nascer. Então vamos fazer o corticoide. Ou se não, até às vezes a gente fica vendo agora a questão do colo do útero, né, como um preditor aí de parto prematuro. Às vezes a gente pega um colo muito, muito curto, fala, meu Deus, esse colo tá finíssimo, tem, sei lá, 5 milímetros. Vamos fazer porque tem chance. Então a gente tem que trabalhar com o potencial de nascer antes do tempo. Se não tem esse potencial, felizmente, não façam corticoide, não use o corticoide, tá bom, pessoal? Então é legal que quem está assistindo já sabe disso. Se o médico de vocês propuser usar o corticoide, pergunta por quê. Então, assim, se ele está pedindo, ele tem que achar que o teu parto está para acontecer. Então é bom você estar alerta com isso. Eu lembro que eu não tive essa informação. E eu sou farmacêutica, né? E mesmo assim, eu não. Quando a gente tá grávida, a gente esquece de várias coisas, né? A gente fica pensando, ah, não, mas tá todo mundo fazendo, todo mundo me pergunta se eu já tomei. Eu lembro que eu perguntei pra minha médica, ah, eu não vou tomar injeção de corticoide. Eu queria, porque todo mundo tomava. E ela disse, Sim. não, vai, tu não precisa. E eu não sabia dessa informação. Então, ótimo, pra quem tá escutando agora, é um privilégio, assim. Muito bom. Tô vendo aqui que alguém já escreveu que ia tomar essa semana e já vai tomar esse cuidado. É isso aí, podem ficar seguras com essa informação. Se realmente é uma questão só assim, preventiva, não faz sentido o uso. Tá. Outra pergunta que deixaram aqui, ó. Quando os bebês nascem com 36 semanas a 37 semanas, eles vão precisar necessariamente de UTI? Não necessariamente. Isso vai depender, assim, uma coisa que a gente tem que ter claro na cabeça é por que os bebês precisam ir para UTI, né? Então, assim, geralmente é questão respiratória. Então, lembrar que a maturidade do pulmão começa com 34 semanas e vai se formando semana a semana. Então, quanto mais perto de 37, de 40 semanas, mais esse pulmão deve estar pronto. Então, esse é um dos fatores. O outro fator, muitas vezes, é peso. Então, não adianta nada, às vezes, ter 37 semanas e ter um pulmão super bom e, às vezes, o bebê pesa 1,8 kg. E qual que é o problema do peso? Essas crianças, teoricamente, elas perdem temperatura mais fácil. Então, eles têm uma pele fininha, então, às vezes, faz o que a gente chama de hipotermia. Essas crianças fazem hipoglicemia, ou seja, tem dificuldade de manter o açúcar no sangue. E tem algumas coisas também de algumas imaturidades relativas à criança, independente da idade gestacional, que às vezes eles esquecem de respirar, que é o que a gente chama, às vezes, de apneia. Então, dependendo do peso, dependendo das condições de respiração, teoricamente eles vão para UTI ou não. Isso vai variar também de acordo com o hospital que nasceu. Depende muito, assim, tem protocolos, né? Então, aqui em São Paulo, os principais hospitais geralmente trabalham assim, acima de 35 semanas, se estiver respirando bem, tiver peso bom, e o peso geralmente acima de 2.300,
pode ficar no quarto com a mãe. Ah, mas nasceu com 34 semanas e pesou 2,8 kg. Infelizmente vai precisar porque existem outros riscos. Então, a questão justamente vai ser essa, vai ser peso e respiração. São os dois principais fatores, mas tem outras coisas que vão estar envolvidas também nessa decisão do pediatra de mandar para UTI ou não. Eu posso dar o meu exemplo, né? Os meus nasceram com quase 38 semanas, peso super bom, o Gabriel 3 quilos, 116. E mesmo assim ele precisou ir para UTI, porque ele estava com dificuldade para respirar, ele teve que botar até o CPAP, assim. Ele ficou 24 horas na UTI. Exatamente isso. É legal você dar esse teu exemplo, porque às vezes causa uma frustração muito grande, né? Você tem uma expectativa, sei lá, mas já passei de 37 semanas, meus bebês já têm mais de 2,5 kg, por que está indo para UTI? Isso vale também para quem está vendo e às vezes tem uma gestação única. Às vezes eu já fiz parto de 41 semanas, parto normal, e o bebê teve esse desconforto, foi parar na UTI. Então, a gente tem que tomar cuidado porque justamente trabalhar com as expectativas, né? A gente vai com as expectativas às vezes muito altas e tem que saber que às vezes é necessário um suporte. Agora, lembrar que o UTI não é sinônimo de sofrimento, não é sinônimo de sequelas para a vida, né? Você tem os filhos tão lindos aí, super saudáveis. Ou seja, isso não impactou em nada. O que impacta, às vezes, em sequela é justamente aquele prematuro extremo, né? Aquele de 26 semanas, 24 semanas. Essas são crianças que têm um potencial maior de ter alguma complicação para a vida futura. Depois de 32 semanas, geralmente esse impacto é muito menor. Inclusive, eu saí do hospital com os dois, só que o Gabriel teve que voltar, porque ele estava com icterícia. Ele voltou para a UTI, então, assim, eu tive 24 horas, 48 horas, não me lembro, de contato entre amamentar um em casa e o meu hospital é aqui pertinho, então, e depois ir para o hospital amamentar outro. Eu imagino que não deve ser, né, para uma mãe de gêmeos ter um que ficou na UTI, o outro que está em casa, enfim. São várias coisas que a gente tem que passar. Isso é uma condição frequente também, que é legal que sempre pode acontecer. Infelizmente, às vezes pode ter um dos bebês que nasce super bem e fica no quarto, e o outro, às vezes, por alguma questão, talvez respiratória, vai precisar ir para UTI. E às vezes a gente tem que dar alta para a mulher, né? Para aconteceu com você, mas no seu caso você acabou indo com os dois, depois voltou. Mas às vezes a gente tem que dar alta para a mãe que vai com um bebê para casa e o outro fica. E a logística é super complicada, né? Porque assim, como é que faz para tirar leite? Como é que você dá atenção para um, para outro? Não é uma situação fácil, mas às vezes não tem como evitar, porque deve ter um relato aqui, às vezes, de peso muito distinto. Às vezes a gente faz parto que o bebê, um deles pesa 1,500, o outro pesa 2,500. O de 2,500 tem 1 quilo a mais, já está em casa, e esse de 1,500 ainda vai demorar para conseguir acompanhar e ter essa alta. Então, até quando a gente fala um pouquinho da logística de escolha de hospital, às vezes tem que pensar nessa questão que você falou, tem que ser um hospital próximo, né? Como você fez, para você poder ter um deslocamento mais fácil. Tem alguns casais aqui em São Paulo que optam por alugar um Airbnb da vida, um hotel, alguma coisa para facilitar esse deslocamento que não é fácil. Acho que até essa questão de logística, né, como a gente está falando, tem que ser pensado também, né, quando descobre que está grávida de gêmeos. Ainda mais se a gestação for mono. Outra pergunta que chegou aqui, parto gemelar com plantonista. Tentar normal ou melhor não arriscar e fazer cesárea? Boa pergunta essa. A minha resposta é melhor não arriscar. Assim, isso eu estou fazendo uma resposta a grosso modo. Se de repente você chegou lá em trabalho de parto, de repente você pegou um profissional super experiente que te passa essa tranquilidade, que reviu todos os pontos do seu caso e fala, não, eu garanto, modo de dizer assim, eu estou tranquilo em fazer, pode confiar e vai. Mas a grosso modo, não. Né? Porque geralmente, até quem dá plantão, geralmente são profissionais mais jovens. Eu já dei muito plantão na vida, hoje não dou mais. E quando eu era mais jovem, assim, às vezes a gente tem um pouco mais de ousadia, mas às vezes justamente a gente falta um pouco mais de experiência. E parto normal de gêmeos tem suas particularidades. Então, eu particularmente acho que quando você vai para um médico que você não sabe quem é, que não tem experiência, é melhor ir para cesárea. E não cobre isso do profissional, que é muito ruim. Às vezes você fala assim, mas eu quero parto normal. Se você insistir, às vezes você está se colocando em risco, porque você está pedindo para um profissional que não tem experiência executar um serviço que ele não sabe fazer, né? Então, quando eu dei muita aula para residente lá no HC, e eu falava isso para o residente, falava assim, se você está de plantão, chega um gemelar, sei lá, 8 centímetros e você não tem segurança, não faz a cesárea. Você vai estar fazendo o melhor para essa mãe e para essas crianças. Não é para qualquer um. Né? Eu mesmo, assim, tenho anos aí de prática, mais de 10 anos, e vou com muito respeito. Todo parto eu vou sempre
com o pé atrás, sempre com cuidado, com uma equipe completa. O plantonista às vezes está trabalhando ali sozinho, não dá para fazer um parto ali sozinho, às vezes você precisa de uma ajuda para fazer um forceps, para fazer uma cesárea de emergência. Tem gente que dá plantão aí que às vezes o anestesista nem está no hospital. Então, assim, tem que também tomar todo esse cuidado. Não é realmente, infelizmente, nem todo hospital vai ter uma estrutura tão boa. Então, na dúvida, vai para cesárea nesses casos. Eu acho que se fosse um parente meu, é assim que eu aconselharia. Muito bom. Tá. Como aumentar o nível de plaquetas no sangue? Eu acho que isso não é muito, assim, ó, assim, tem que ver qual é a causa, né, das plaquetas mais baixas, né? Existe uma plaquetopenia que a gente chama de gestacional, que só a gestação faz com que isso caia. Mas a mulher pode ter algum problema hematológico aí que você precisa investigar. Então, em alguns casos, a gente usa corticoide, em alguns casos pode ser feita uma transfusão de plaquetas, mas precisa tentar entender a etiologia, porque, por exemplo, casos de pressão alta muito graves tem plaquetopenia, e aí não adianta fazer nada, tem que fazer o parto. Então, eu acho que como a gente tem que focar mais aqui na gemelaridade, eu acho que eu vou deixar assim, uma resposta meio solta e vamos focar em algumas outras. Desculpa se eu não respondi da maneira mais adequada, mas é porque realmente precisa de uma investigação mais a fundo. Com certeza. É comum inchaço nas pernas quando estamos esperando gêmeos? É bem mais frequente o inchaço nas pernas nas grávidas de gêmeos, sem dúvida alguma. Porque assim, você tem um útero muito volumoso que comprime todo o retorno do sangue das pernas, né? Então, isso faz com que tenha uma dificuldade. Geralmente, existe uma predisposição ao edema nos membros inferiores, geralmente mais comum no final da gravidez, no terceiro trimestre. Quando você passa também a final da tua gravidez no verão, acaba sendo um fator adicional, porque você retém mais líquido. Então, assim, a estratégia para esse tipo de paciente é usar meia elástica. A única coisa que ajuda a diminuir inchaço é meia elástica. O resto é tudo paliativo, né? Então, deixar a perna para cima quando puder, fazer a drenagem linfática que muitas fazem. Mas, assim, isso você vai melhorar e vai voltar, não tem jeito. E é legal também de tranquilizar que no pós-parto existe uma tendência de piora muito grande desse inchaço. Eu não sei se você lembra disso na tua gravidez. Eu ia comentar justamente isso. Eu tive eu tive os gêmeos e eu tava muito inchada. Vim para casa e fiquei mais inchada ainda. Eu tava apavorada e demorei muito tempo para desinchar. Então, isso é uma coisa que eu sempre alerto. É normal ficar muito inchada no pós-parto, porque todo o líquido que estava em vocês, ele vai ser reabsorvido. Primeiro ele vai para as pernas, depois ele vai embora. Então, não se assustem com isso. Geralmente o inchaço piora muito no terceiro, quarto dia, que é quando desce o leite, e vai Isso. demorar aí, mais ou menos mais uma semana para sair. Então, obviamente, tem que tomar cuidado, porque também existe uma predisposição maior de trombose no pós-parto de gestações gemelares. Então, o que não pode ter é o que a gente chama de edema assimétrico. Então, uma perna fininha, outra grossa, ter dor não é frequente. Então, sempre consulte o seu obstetra, mas assim, saiba que existe uma tendência de inchaço maior, tanto na gravidez quanto no pós-parto. Eu acho que eu demorei até mais de uma semana, assim. Eu lembro que eu tava bem preocupada até. Mas no fim, depois do primeiro mês, a gente emagrece muito, assim. Devemos fazer suplementação em dose dobrada por serem gêmeos? Sim, essa é uma coisa que acho que eu gosto muito de falar, acho que quem me acompanha sabe. É uma rotina que eu tenho e não é, obviamente, da minha cabeça que eu tirei isso, né? Não é porque assim, são dois bebês, toma dois, se for três, toma três. Não, não é isso. Fizeram já trabalhos justamente com grávidas de gêmeos, com essa questão da suplementação. Tem uma estudiosa que chama Bárbara Luque, que justamente publica muito, e eles mesmos já chegaram a essa conclusão, que obviamente tem duas crianças ali sugando da mãe muitos nutrientes, muitas coisas. O ferro é uma delas. Então, existe uma tendência à anemia mais frequentemente nas grávidas de gêmeos. Então, se você não faz um bom aporte nutricional, vai faltar. Agora, uma coisa que eu sempre também gosto de deixar claro: quando eu falo vai faltar para você grávida, não falta para as crianças. As crianças pegam o de vocês. Então, às vezes perguntam do cálcio também. Mas eu não consumo muito cálcio. E aí será que não vai formar os esqueletinhos dos bebês? Não, vai formar. O que vai acontecer é que vai tirar do seu esqueleto. Então, a mulher grávida tem um risco maior de osteopenia, de às vezes ter algum problema dentário por falta de cálcio. Então, não se preocupem muito com o bebê, óbvio que vocês se preocupam, mas assim, o que eu quero dizer é que assim, eles dão um jeito. Agora, vocês é que tem que se cuidar. A mesma coisa o ferro, eles pegam para eles. O estoque de ferro deles é bom. Mas o que acontece é justamente às custas, muitas vezes, de uma anemia da mãe. Por isso que precisa desse suplemento aí. Então, da minha política aqui do meu consultório, eu pratico essa questão de suplementar 2 comprimidos de polivitamínico ao dia a partir do segundo trimestre para toda a grávida de gêmeos. Eu tive tudo que a gente tá falando, eu tive. Eu tive anemia no final.
É incrível, assim, eu achava que eu ia estar super bem, que eu era grande, que dos gêmeos não ia ter problema algum, enfim. Ainda bem que eu não tive maiores problemas, mas eu tive, né, todas essas questões que a gente está comentando agora. Fiquei inchada, engordei um monte, tive anemia, enfim. Parto normal em monodi. Quais são as chances e quais os riscos? Bom, acho que essa já respondemos lá no início, né? Acho que só a particularidade da monodi é que às vezes fica uma sensação de que só pode parto normal nas dicoriônicas, ou seja, aquelas mulheres que têm uma placenta para cada bebê, quando tem compartilhamento não poderia. O risco não é maior no parto normal por conta do compartilhamento de placentas, tá bom? Então pode ser feito. Agora eu vou falar de uma particularidade que até a gente separou para falar mais para frente, mas eu vou falar agora. Uma da diferença do parto normal das monocoriônicas é assim, depois que o bebê nasce, geralmente a gente faz o clampeamento tardio do cordão. Né? A gente deixa o cordão ali pulsando para ir mais sangue para o bebê, justamente para ele ter menos anemia até os 6 meses de vida. O que Uhum. acontece é que quando você deixa o fluxo contínuo com o bebê ali, você tem o outro bebê lá dentro que pode ter um desbalanço de fluxo de sangue pela placenta. Então a gente não pode fazer isso. A gente faz o clampeamento imediato. Então, isso também vale para cesárea, que às vezes me perguntam, pode parar de pulsar para clampear? Nas dicoriônicas pode, nas monocoriônicas não, tá bom? Então, nasceu o primeiro bebê, tá no colo da mãe, clamp. E aí Tá, vamos fazer o parto do segundo. Então, às vezes chateia, fala, poxa, mas assim, isso também não é da minha cabeça. Assim, infelizmente, existem relatos dessa transfusão de sangue aguda na hora do parto. Então, nas monocoriônicas pode parto normal, o que não pode é clampeamento tardio do primeiro bebê. Do segundo não teria problema, a gente pode até deixar. ótimo. Bem legal. Perguntas agora também no final da gestação. É normal a barriga endurecer, mesmo não sendo contração de treinamento nas grávidas de gêmeos? Às vezes é difícil diferenciar o que, né? Assim, o que é contração, o que é uma distensão abdominal. Então, uma das coisas é primeiro tentar diferenciar uma coisa da outra. Hoje veio uma paciente minha justamente com uma dúvida. Ela falou assim, não sei, minha barriga inteira é dura, né? Vocês estão aí no final, duas crianças, a barriga estirada, você fala assim, mas eu não sei, para mim a barriga tá dura o dia inteiro. Isso é uma coisa que eu escuto com muita frequência. E aí, assim, teoricamente, uma contração ela não dura o dia inteiro. Nem a contração de treinamento, nem a contração de trabalho de parto. Justamente a característica das contrações é elas serem ritmadas das trabalho de parto. As contrações de Braxton Hicks, que são as contrações de treinamento, elas acontecem ao acaso. Às vezes elas são mais frequentes com a movimentação do bebê, na hora que você faz algum tipo de esforço. Mas é isso, a barriga contrai, você vê como se fosse uma melancia ali por baixo da pele, assim, bem durinha, e depois volta. Então, essa é uma contração de treinamento, se ela não tiver nem dor nem ritmo, e se ela tiver dor e ritmo, ela é uma contração de trabalho de parto. Agora, como eu falei, às vezes a sensação é que está sempre duro, mas é por conta da distensão. E é muito comum as mulheres reportarem esse tipo de sintoma no final da tarde e começo da noite. Fala assim, Uhum. nossa, minha barriga parece que dobra de tamanho no final do dia. Isso é muito comum por conta de distensão abdominal, ou seja, por conta de gases. Então, geralmente você vai comendo, o intestino começa a agitar, estufa, e aí a barriga fica enorme por conta de gases. E aí o útero também vem para frente, parece mais duro por conta disso. Mas geralmente é isso, pessoal. Se é uma coisa, um duro contínuo, geralmente não é contração. Deve ser alguma outra coisa. Existem casos raríssimos que a gente chama de hipertonia, mas geralmente isso aí são casos que geralmente vêm com sangramento, vêm com dor. Então, geralmente podem ficar tranquilas. E também sempre teste, né? Assim, sempre que eu falo, tenta afofar sua barriga. Se você encontra alguma região que é fofinha, na parte que tem o útero, isso não é contração. Então, assim, sempre vai ter uma parte ali que o bracinho do bebê está dobrado, você vai poder. Aqui é mais fofinho, aqui é durinho. Porque na contração tudo é duro. É como se fosse uma contração muscular, como se fosse um muque. É tudo duro, tá bom? Então, geralmente é tentar identificar dessa maneira para ficar mais tranquilas aí em relação a isso. Muito boas essas informações. Eu também não sabia diferenciar o que era contração de treinamento, porque também estava sempre dura, bem isso. E sobre dores nas costelas, na costela, será é normal também? Por quê? É muito, muito comum. Essas dores são muito comuns, essas dores nas costelas. Geralmente porque os arcos costais eles estão aqui, assim, ligados no externo. Conforme vai crescendo a barriga, isso aqui vai afastando também um pouco, vai arqueando. E aí, essa esticada que dá nas costelas pode dar algum tipo de inflamação, então dá uma dor. Tem mulheres que têm dores fortíssimas por conta disso.
Mas, assim, esse tipo de dor fortíssima são raras. Então, se você tem uma dor forte no peito, não vai ficar também só achando que é dor na costela e deixar quieto. Vai perguntar primeiro para o seu médico se está adequado, vai no hospital ver se está tudo bem. Mas se foi toda avaliada, viu que é tudo bem e continua doendo, faz parte provavelmente da distensão e na grávida de gêmeos essa distensão é ainda maior. Uma outra coisa interessante que eu não aprendi nos livros, mas eu vejo aqui no meu consultório e justamente essa grávida de gêmeos que veio hoje, ela comentou, é também às vezes tem algumas mulheres que têm um pouco de dor em faixa, aqui na pele. Aqui eu tô no tórax, que não dá para ver no vídeo, mas um pouquinho abaixo do tórax, aqui na região do estômago, faz como se fosse uma dor na pele que você passa a mão e fala assim, nossa, passo a mão e até dói, que é o que a gente chama de hiperestesia. Algumas mulheres têm esse formigamento na pele, que também tem a ver com essa distensão muito grande. Felizmente não é nada grave, mas é desconfortável. Só um comentário antes de passar para a próxima pergunta. As grávidas de gêmeos que estão assistindo a live agora, elas estão sendo muito beneficiadas, porque se eu tivesse todas essas informações quando eu estava grávida de gêmeos, eu estaria muito mais tranquila e sabendo pelo menos o que estava acontecendo comigo, né? Às vezes a gente quer, quando a gente vai na médica, às vezes a gente fica nervosa, não consegue perguntar tudo bom, um profissional como tu, assim, só para deixar um elogio, e é muito bom ter alguém como tu, assim, com a gente. Ah, obrigado. Eu acho que assim, acho que a vantagem que eu tenho é que assim, eu vi muito caso, né? E assim, eu vivencio isso há muito tempo, então para mim é uma realidade maior do que outros colegas, né? Então, sei lá, se os outros colegas veem a incidência na população de gêmeos é mais ou menos atualmente de 3%. Então, ou seja, né, tem que fazer muito pré-natal para ver, né, se fizer 100 pré-natais por ano, você vai ter 3 gêmeos normalmente no seu consultório. Eu, às vezes, aqui tenho 20%, 30%, já tive. No HC a gente via muito, então a gente acaba se familiarizando com essas queixas, né? Então não é que eu não sou melhor nem pior que ninguém, mas assim, a vivência, a gente vai ficando velho, vai ficando grisalho, sem cabelo, tem alguma vantagem, né? A gente pelo menos vai ficando mais experiente em relação a tudo isso. E eu acho que é legal justamente essas plataformas, né, de a gente poder conversar e justamente alertar, porque acho que tem um alcance tão grande, vocês que têm aí um número de seguidores tão legal, é muito interessante porque a gente ajuda a gente em outros estados, em outros países até. Então, que a gente pode colaborar, pode contar sempre comigo aí. É muito bom te ter conosco. A gente procurou profissionais capacitados, né? Porque não existe, só um detalhe, não existe no Brasil essa especialização, né, em gêmeos. Isso. A gente procurou no Brasil inteiro e não interessa onde fosse, a gente ia atrás e a gente chegou no Dr. Wagner, né? Batendo na portinha dele, nos recebe. Ter conosco. É. Constipação no terceiro trimestre. O que fazer? Repouso da de gestação gemelar. Não, tá, desculpa. Essa é outra pergunta. Constipação no terceiro trimestre é mais comum em gêmeos? Quem está esperando? Na verdade, assim, todos os sintomas gastrointestinais são mais prevalentes nas gravidez de gêmeos, porque os sintomas de alteração gastrointestinais são mais frequentes por conta do hormônio, que é chamado progesterona. E as grávidas de gêmeos acabam tendo um pouco mais dessa progesterona circulando e muitas acabam também fazendo uso dessa progesterona. Então, o que acontece? O que a progesterona faz no sistema gastrointestinal das gestantes? Ele, teoricamente, faz com que o estômago fique mais tempo cheio, então demora para esvaziar. Aí, consequentemente, a válvula que separa o estômago do esôfago, ela fica mais frouxa, ou seja, volta mais conteúdo para o esôfago e dá aquela queimação. Então, queimação é mais frequente, sintoma de má digestão é mais frequente. Aí o esvaziamento do intestino também fica todo mais lento. Isso predispõe ao intestino mais preso, mais formação de gases. E aí, consequentemente, o intestino preso faz com que vocês eventualmente tenham mais hemorroida, porque faz mais esforço para evacuar. Então, a grávida de gêmeos sofre um pouco mais com todos esses sintomas. Como melhorar essa situação? É difícil, né? Não é fácil, até porque não tem uma fórmula mágica. Mas, geralmente, o que a gente incentiva? Tomar bastante líquido, comer bastante fibra, fazer atividade física, se possível, faz com que o intestino funcione. E aí, assim, teoricamente, fazendo isso já daria uma boa ajuda. Mas, assim, às vezes fala assim, mas eu não consigo comer fibra porque eu estou enjoada, não posso fazer atividade física porque eu estou em repouso, que é a próxima pergunta. Como é que eu faço? Então, aí a gente vai acabar usando algumas coisas tipo lactulona, a gente usa, às vezes, óleo mineral, usa aqueles compostos à base de ameixa. Isso tudo aí você tem que checar com o seu médico se está tudo bem, se pode ser utilizado, mas são algumas artimanhas e tem as fibras solúveis também, que a gente usa que dilui às vezes na água, ou dilui no arroz feijão, enfim, que pode ajudar. Mas às vezes fazendo tudo bonitinho, ainda assim é ruim, porque existe esse componente hormonal aí muito grande, então as grávidas de gêmeos acabam sofrendo um pouquinho mais com essas questões naturalmente.
Agora eu vi ali muita queimação e azia. Eu me lembrei, eu tinha exatamente isso e eu lembro que a médica falava para tomar aquela pastilha, nem sei se dá para falar, e eu não queria tomar porque então eu não queria me medicar e eu sentia aquela azia, era muito ruim. Então, aí tem, além da questão hormonal, ainda tem o útero que está aqui em cima. Então, ele comprime o estômago e favorece também o refluxo mais no final da gestação. Então, para refluxo, a dica que a gente sempre dá, que todo mundo já sabe, é nunca coma e deite. Né? Porque se você come e deita, você favorece esse conteúdo a voltar. Então, sempre tentar, sei lá, por exemplo, jantar mais cedo e dormir depois de pelo menos aí 30 minutos, ou pelo menos 1, 2 horas depois. Isso ajuda. Evitar comida muito gordurosa, né? Então, grávida, quando às vezes, sábado à noite, tenta comer uma pizza de mussarela, geralmente essa daí às vezes vai ficar com aquele mal-estar durante toda a noite. E Sim. aí, obviamente, tem os sintomáticos, como você falou, que são seguros, né? Se seu médico falou que você pode usar lá um antiácido, que é um hidróxido de alumínio, de magnésio, carbonato de cálcio, ou eventualmente até algumas medicações que são seguras, teoricamente isso minimiza bastante esse desconforto. Ótimo. Sim, outra coisa que a gente chega aqui muito na Me Too, assim, quando a gente posta, principalmente aquela imagem dos tipos de gestações gemelares, muita gente vem em inbox pra gente dizendo que eram para ser idênticos, não são idênticos, ou então eram para ser diferentes e são idênticos. Então, a respeito desse. Isso pode acontecer esse erro, é normal acontecer esse erro no ultrassom, dizer que a gestação é de um tipo e na verdade ela é de outro. Esse tipo de pergunta eu também recebo assim muito, muito, muito. Então, assim, tem toda semana acho que tem um direct, pelo menos, justamente me perguntando esses questionamentos. Então, acho que é legal a gente conversar, aproveitar esse canal aqui, para explicar para os pacientes por que isso acontece. Então, assim, é melhor você pensar que existe uma dificuldade no diagnóstico ou uma falha no exame do que você imaginar que a natureza fez uma coisa que é extremamente rara com você, né? Então, assim, vamos para fazer alguns esclarecimentos. O que eu recebo muito aqui, por exemplo, assim, minha gravidez fiz um ultrassom com 7 semanas e falaram que é uma monocoriônica monoamniótica. Ou seja, é uma placenta e uma bolsa para 2 bebês. E aí, de repente, passa 3 semanas e já falaram que não, apareceu uma membrana lá, então não é mais. Boa A saber. membrana, a membrana é muito fininha. Então, num ultrassom de 6, 7 semanas, não é fácil de ver, mesmo num ultrassom muito bom. Então, às vezes, o que o colega tem que fazer é talvez laudar assim, olha, é uma gestação monocoriônica, ou seja, tem uma placenta só. Mas eu não sei quantas bolsas tem, mas eu vou te responder daqui 2 semanas. Porque às Uhum. vezes fazer um diagnóstico errado, aí depois bagunça a cabeça da mulher, sem dúvida alguma. Eu. Outra coisa. Fala, Pode, pode. pode falar, pode falar. Não, eu fui numa palestra uma vez que era sobre gemelares, assim, e ultrassonografia com, acho que o principal profissional aqui de Porto Alegre. E ele falou justamente isso. Eles comentaram que existe muito essa alteração de laudar, assim, que ocorre muito erro, que realmente o ideal é tu mandar, né, direto para quem entende, para quem sabe, quem entende mais de gestação gemelar, para fazer essa ultrassonografia. Exato, e assim, o ultrassom ele depende de 3 fatores, pelo menos. Ele depende do profissional que está fazendo, ele depende do aparelho e depende do tempo de gravidez. Então, assim, às vezes eu recebo assim, mas fizeram para mim um ultrassom lá na frente e só viram uma placenta, mas é um casal. Então, como é que pode ser isso se você falou que uma placenta os bebês são idênticos? Sim, Provavelmente, quando fez ultrassom, uma placenta já estava muito perto da outra, e aí o colega só vê uma placenta. entendi. Então, não é que tem uma placenta só, são duas que ficaram ali próximas, e aí, na verdade, é uma gestação dicoriônica. Ou seja, obrigatoriamente, se são sexos discordantes, eles são diferentes, e obrigatoriamente cada um tem sua placenta. Tem uma outra coisa que eu esqueci de citar no ultrassom, é que também depende do biotipo da mulher. Tem pacientes que são mais cheinhas, a camada de gordura é grande, e para enxergar não é fácil. Então, também tem o lado da paciente que pode trazer alguma dificuldade para o profissional que está fazendo esse ultrassom. Mas vocês veem, olha só que curioso, né? Então, assim, a gente recebe esse tipo de pergunta muito frequentemente. Assim, nasceram meus bebês, eles eram idênticos, mas eu tinha 2 placentas. Isso tá tudo bem, como eu falei, 30% das vezes com sexo igual, eles serão idênticos mesmo. Então, assim, existe uma dificuldade também, às vezes, de conceito, que não é fácil. Sim, Não é um demérito isso para alguém que não entenda, porque realmente é confuso. Tem número de placenta, é dizigótico, monozigótico, dicoriônico, é muito di, mono e, na verdade, nem sempre tudo caminha junto. sim. Então,
Outra coisa que também acho que a gente recebeu pergunta é a questão da diferença de peso dos bebês, né? A gente recebe isso com frequência. Fala assim, poxa, mas eu tenho um bebê que está muito maior do que o outro. O que é isso? A síndrome transmissor feto-fetal, restrição de crescimento, pode ser um erro do ultrassom. Então, até justamente sabendo que existe uma margem de erro do ultrassom, para a gente falar de crescimento discordante, de restrição de crescimento seletivo, a gente usa aí pelo menos 20% de diferença de peso entre um e outro. É Porque muito? o próprio exame tem a margem de 10%. Então, se você pega 10% de erro de um, 10% do outro, teoricamente pode estar dentro de uma normalidade. Então, não é infrequente também nascerem bebês que tinham diagnóstico de discordância de peso com peso idêntico. Como também é comum, às vezes, falar, nossa, eu fiz ultrassom, estavam os dois com 2.400 e aí pesou 1.800, outro pesou 2.600. Às vezes está dentro dessa margem de erro. Então, o ultrassom tem suas falhas, né? Então, agora, como você disse, é importante, então, buscar justamente um profissional que está mais habituado, com um aparelho melhor, mas nem sempre isso é possível, né? Infelizmente. Então, tem que tomar cuidado com esses diagnósticos, porque eu vejo também muito ultrassom errado por aí, e isso causa aí uma dor de cabeça grande para as gestantes que estão aí acompanhando com esses profissionais. É. Uma outra pergunta que eu achei muito legal é sobre a Golden Hour, né? Que tem acho que é novo isso para mim, pelo menos. É o termo dado para a primeira hora da mãe com o bebê. Com gêmeos e uma cesárea, ainda pergunta, isso é possível fazer a Golden Hour? Sim, sim. Aí vai depender justamente das condições de nascimento do bebê, né? A Golden Hour geralmente ela é indicada para bebês que obviamente nascem bem. Então a ideia, né, precisando de um parto normal, nasce o bebê, você põe no colo da mãe e teoricamente esse bebê não deveria ser tirado de lá tão cedo, que é o que a gente pratica aqui nas maternidades aqui de São Paulo. Então esse é o ideal. Agora pensando, precisa ver se vai nascer prematuro ou não, porque se for prematuro, muitas vezes esse bebê vai precisar de um apoio, vai precisar ficar dentro de uma incubadora, e isso é mais importante do que ficar, infelizmente, no colo da mãe. Agora, imaginando todas as condições ideais, então são bebês aí de 38 semanas, cada um com 3 quilos, nasceu, a Golden Hour é super importante, é super legal, que é esse contato pele a pele da mãe com o bebê. Então, mesmo numa cesárea, a gente pode justamente passar para o pediatra e dar o primeiro cuidado e voltar para a mãe. Às vezes a gente consegue aqui em São Paulo passar às vezes por baixo do pano e já pôr em contato. Agora, tem que lembrar que a mulher na cesárea, infelizmente, ela está meio restrita de movimento. Então, né, por mais que você possa tirar suas mãos, segurar dois bebês é para quem está mais hábil. Então, precisa o quê? De ajuda, né? Então, você vai contar com a equipe que te ajude. Você precisa ter ali funcionários para isso, um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira, uma pediatra, que vai te ajudar a ficar com os dois no seu corpo ali o tempo inteiro. O seu marido, né, seu acompanhante pode ajudar nisso, mas tem que ser seguro, porque às vezes também assim, às vezes a mulher na cesárea está meio com mal-estar e tal, e não pode deixar cair essas crianças de jeito nenhum, né? Então, precisa de ajuda. É possível, mas precisa realmente de uma equipe aí completa, de um time completo, que o hospital ajude nesse sentido. Essa Golden Hour é uma nomenclatura nova, já existe faz tempo, desculpa a ignorância. Olha, eu não sei te falar de quando de quando surgiu, mas honestamente me parece mais um pouco mais assim de modismo, assim, em relação ao nome, não em relação à prática. Em relação à prática, isso sabidamente é muito interessante, esse contato pele a pele. Agora, Sim. quando vê esse rótulo mais chique, né, que põe o nome em Tá. inglês, fica mais chance. Eu não sei quem criou, na verdade, eu não sei quando veio. Depois, até se tiver alguma pediatra assistindo e souber responder para nós aí, me coloca que é uma boa pergunta. Eu não sei quando surgiu, não. Mas, Eu, enfim, esse contato pele a pele é super importante. minha irmã tá grávida, né? Tá quase ganhando, vai entrar em 40 semanas. E ela falou da Golden Hour, eu nem sabia que tinha essa nomenclatura. Fui nem no Google procurar o que é. Aí eu entendi. Mas sim, então deve ser modismo pelo nome. Eu não sei, talvez eu esteja sendo até imprudente falar isso, mas honestamente, realmente, na minha formação como residente, que já tem um tempo que eu não vou me entregar, teoricamente não se falava de Golden Hour, mas falava do contato pele a pele, de colocar para amamentar precoce, isso a gente Sim, sempre estimulou, mas não sei se era com claro, esse nome, não. tá. Bom, outra pergunta já acabou de responder, após o nascimento, se vai conseguir amamentar? Depende muito, né? Vai nascer os bebês? Os bebês. A amamentação geralmente já é um desafio, né? Assim, isso para quem tem um bebê, para quem tem dois ou para quem tem três, sem dúvida alguma, o desafio ainda é maior. O que eu falo é sempre tentar alinhar as expectativas, né? Não se cobre que você vá brilhar na amamentação, que você vá conseguir. Não se cobre amamentar os dois simultaneamente desde o começo. Isso não dá para fazer. Você pode até amamentar exclusivo no peito, mas fazer, você vai achar que você vai encaixar os dois e que vai ser lindo e maravilhoso,
Pode até ser, mas é muito raro. Porque assim, também depende, os bebês ali precisam de um ajuste, não é só conectar. A gente tem que pensar que a amamentação não é um dispositivo USB. Né? Você vai lá, conecta, moleza. Não, não é moleza. Você depende das crianças. E as crianças, os gêmeos, às vezes estão mais molinhos, eles estão aprendendo. Então você precisa da ajuda de alguém. Você vai colocar, você vai ajudar a fixar a cabeça. Então como é que você vai fazer isso com dois ao mesmo tempo? Não tem, falta a mão. Você pode fazer isso mais para frente, quando eles pegam mais fácil. Mas no começo não é uma tarefa fácil, então não se cobre isso, né? Se cobre sim de tentar amamentar exclusivo se possível, muito legal. Não deu certo, precisou de complemento, tá tudo bem. E também assim, precisar de complemento no começo não quer dizer que depois você não possa tirar esse complemento e você possa amamentar exclusivo. Uhum. Então, eu acho que é só ir com uma expectativa mais baixa, assim, poxa, eu vou ver o que dá para fazer. O importante é você não deixar teu filho passar fome. Eu acho que isso porque assim, eu acho que essa questão da amamentação, existe uma cobrança muito grande das mulheres, né? Tem que amamentar no peito, tem que ser exclusivo. Eu acho legal, tamo junto, tô nessa bandeira. Mas assim, não deu, tá tudo bem, entendeu? Tem recurso, que não dá para de repente ter criança aí passando fome, que não para de chorar desidratado porque tá insistindo numa coisa que tem alguma coisa que não tá dando certo. E às vezes não é culpa da mãe, não é culpa de ninguém, né? Às vezes, sei lá, não produziu leite, pode ser, então está faltando orientação. A maior parte das vezes falta orientação, falta apoio, é isso que falta. Sim. Então, eu gosto muito, assim, não me entendam mal, mas assim, eu também vejo uma pressão muito grande para cima das mulheres, né? Engravida já vem uma pressão, não sei o quê, você não vai dar conta, você não vai conseguir par normal, você não vai conseguir amamentar. Para com isso, né? Vamos, né, passo a passo, vamos nos informar, que nem você falou, vamos aproveitar que tem um canal, vamos entender como é que funciona. Né? Acho que hoje é tão específico, né? Poxa, vocês têm um canal só de gestação gemelar, né? De grávidas de gêmeos, mães de gêmeos, grupos de apoio. Então é conversar, né? E tentar entender. E assim, cuidado com essas realidades, né? Porque eu tenho paciente que amamentou exclusivo trigêmeos. Acho o máximo, né? Eu admiro muito ela. Mas não é uma realidade para todo mundo. Então, assim, não deu para fazer isso? Tá tudo bem, pessoal. Também não é o fim dos tempos, as crianças também seguem saudáveis. Não é por isso que vai ter problema lá na frente, não. Muito bom. Eu acho que a rede de apoio, como tu falaste antes, é muito importante, né? E muitas vezes, agora no Agosto Dourado, a gente também recebeu bastante inbox, mensagem inbox, que não estava conseguindo amamentar os dois ao mesmo tempo. E eu, por exemplo, lá aqui no hospital em Porto Alegre, para eu sair, eu tinha que amamentar os dois ao mesmo tempo. Elas precisavam ver eu amamentando ao mesmo tempo. Ok, amamentei ali no hospital, só que depois eu só fui fazer essa amamentação com os dois juntos quando eles já tinham mais de um mês, assim, porque como tu falaste, tem que colocar um, ele já fica molezinho, tem que arrumar, enfim, o outro também. Aí para fazer isso, os dois, outro tem apoio, o outro vai um de cada vez, né? E depois, quando eles ficam mais firmes, eu lembro de Isso. foi um marco que eles estavam com exatamente um mês. Eu tava amamentando um e o outro começou a chorar. E eu falei, me dá aqui que eu vou botar os dois juntos. Aí eu botei e funcionou. Ótimo, né, para amamentar os dois ao mesmo tempo. Mas para mim, a logística, como eu tinha ajuda, eu tinha rede de apoio, eu preferia sempre um depois o outro. Mas eu sei que tem gente que prefere, e também às vezes porque não tem rede de apoio, amamentar os dois ao mesmo tempo. Mas isso não é assim, sair do hospital e vai amamentar os dois ao mesmo tempo, né? Tem que ter todo um tempo, as crianças têm que estar um pouco mais, os bebês têm que estar mais maduros. E eu acho que assim, como depois a gente vai falar um pouquinho da depressão, que é mais comum em mães de gêmeos, a gente se cobra muito quando a gente tem os gêmeos, né? A gente fala aqui muito na MeToo que nasce uma mãe, nasce a culpa, e nasce a mãe de gêmeos, essa culpa é dobrada. Então, poxa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que amamentar. Se a gente não tá conseguindo nem amamentar, né? O que a gente vai fazer? A gente se sente muito mal por isso. E a gente se culpa muito, se cobra muito. Tudo bem vir essa culpa, mas essa culpa tem que ir embora pra gente poder fazer as coisas funcionar, né? Tá tranquilo, tá mais calma e fazer as coisas acontecerem, assim, com mais tranquilidade. Se não deu, vai dar de outro jeito. Tem que ter gente que saiba também te orientar, é muito importante. E já entrando nessa questão do pós-parto, que tu deves receber algumas não, as tuas pacientes depois, é mais comum realmente, né? Com estudos, a depressão pós-parto em mães de gêmeos. Esse hormônio chega a ser dobrado, cai também, dobrado, não é? Como é que funciona? E isso acontece muito, tu vê muito no consultório? Na verdade, não tem trabalhos mostrando exatamente qual é o nível hormonal. Pelo menos eu acho que nunca vi nenhum trabalho que se comprova que realmente cai pela metade, se era o dobro ou não.
Mas na logística parece que sim, né? Se você imaginar justamente que tem tantos efeitos, né, dos hormônios durante a gravidez, como eu falei lá do sistema gastrointestinal, provavelmente depois que sai a placenta, a tendência é que haja uma queda, e aí acho que talvez como a gente está lá em cima de hormônio, a queda acaba sendo mais perceptível por essa mulher no pós-parto. É óbvio que não dá para pôr toda também na conta dos hormônios, porque como você falou, né, o pós-parto já é difícil, existe uma cobrança muito grande. Imagina com dois, né? Como é que você se organiza? Existe uma insegurança muito grande. Hoje também nem sempre dá para contar com a ajuda das avós, né? Nem pensando em pandemia, que é pior ainda. Mas mesmo antes disso, hoje as mulheres têm, né? Geralmente as avós, existiam aqueles núcleos, né? Que todo mundo se ajudava, era muito bacana. Hoje cada um está num lugar, cada um está num estado, cada um está morando em outro país. As avós estão super ativas. Tem as avós que falam assim, não, eu quero viajar. Eu vi meu netinho, fiquei 2 dias, ó, estou indo embora. Eu já criei o meu, né? Tem muito dessa coisinha. Eu já criei o meu, estou indo embora. O que é Sim. direito das avós, sem dúvida alguma. Mas aí acabou perdendo um pouco justamente essa transmissão de conhecimento, essa transmissão de segurança, que é a tal da rede de apoio. Uma coisa que eu sempre falo em aula, minha percepção, justamente por trabalhar muitas vezes no serviço público, onde eu via gente muito carente, e hoje trabalhar no consultório, onde eu vejo gente com poder aquisitivo muito bom, o que eu percebi é que justamente esses extremos são os que sofrem um pouco menos. Por quê? Porque a mulher que é muito carente, é interessante como a população carente se ajuda. Então, você sempre tem uma vizinha, uma amiga, uma filha mais velha que vai ajudar. Então, esse pessoal consegue se unir muitas vezes e consegue ter uma rede de apoio muito sólida. E o pessoal que está no outro lado, com poder aquisitivo muito grande, tem paciente que tem uma babá para cada bebê, tem uma folguista para cada bebê, ela tem 4, 5 babás. Então, assim, ela nunca está sozinha, ela sempre tem alguém ali para dar uma força. E aí fica o pessoal do meio ali, que é justamente aquele pessoal que às vezes você tem um paciente que é do interior, não tem nenhum familiar aqui, mas também não dá para contratar 2 babás, porque isso nenhuma às vezes dá, porque são valores também caríssimos. E aí tem que se virar como dá. E aí, às vezes, o se virar como dá não é fácil, porque justamente os hormônios lá embaixo, você é cheio de insegurança, o bebê não está ganhando peso, e aí, assim, você não está achando nada lindo e maravilhoso, está cheio de dor na mama, teu corpo, você olha, vai ver aquela flacidez, fala, meu Deus do céu, olha minha barriga, meu marido nunca mais vai gostar de mim. E aí você vai juntando um monte de coisa, mas a privação de sono é uma bomba relógio, né? Então, se essa mulher justamente não tem esse acompanhamento, como você falou, uma rede de apoio firme, sólida, um marido que está ali, né, ajudando, ter um familiar, ter aí uma ajuda profissional para dar uma força, não é fácil, né? Então tem que ficar mais alerta. Então, justamente essas mulheres a gente fica mais alerta no pós-parto, porque acaba acontecendo, infelizmente, um risco maior aí de depressão e de transtornos desse tipo. Ótimo. É muito bom a gente falar sobre isso. Às vezes a gente acha que a gente tá sozinha, que ninguém passa por isso, que só eu, né? Às vezes a gente tem um misto de sentimentos. Acabou de nascer 2 crianças que eu tanto desejei, que a gente tanto quer, ao mesmo tempo eu fico pensando onde é que tá a minha vida que estava antes, o que eu vou fazer. Então a gente tem que realmente ter essa ajuda para entender que é uma fase, que claro que nunca vai ser como era antes, mas tudo vai se adaptar, vai dar tudo certo. E eu me lembro que eu não gostava de escutar assim, é só uma fase, vai passar, mas é só uma fase mesmo. São É, várias eu, fases e a gente acha que não vai passar, até quando chega na fase da mordida, que um fica mordendo o outro. Isso comigo que acontece, não vai passar, mas é uma fase. por isso que, assim, às vezes, também a questão das redes sociais me preocupa um pouco justamente pelos exemplos, né? Às vezes a gente só vê exemplos positivos. Então você vê aquela blogueira, nem sei se fala assim, mas enfim, digital influencer, que tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, e aí você olha aquilo e fala assim, mas eu não tô com a mesma disposição que ela. Porque, assim, geralmente as pessoas só postam o que é positivo, né? Por mais que exista até umas campanhas de mostrar um corpo que não tá tão legal, é difícil alguém se expor e falar, puxa, olha, fiquei deprimida, nossa, foi horrível, tomei remédio. Precisaria de mais exemplos desse tipo para as pessoas também se familiarizarem e perceber que justamente não é incomum. É muito difícil hoje, com esses exemplos todos lindos e maravilhosos, muitas vezes a mulher aceitar que ela possa ter dificuldades, né? Então, até existe uma cobrança, talvez por conta, né, da gemelaridade estar muito associado com a fertilização in vitro. Então, quem se for assim, a mulher desejou aquilo anos, aí ela fez um esforço, ela gastou um dinheiro, daí ela engravidou, daí ela teve o filho, daí nasce e ela não encontra aquele amor todo que ela pensou. Ela fala, meu Deus, agora. E assim, não é assim, né? Também não é uma coisa que, né? É uma coisa evolutiva, é isso aí, passo a passo, esperar. Mas também, às vezes, escutar o conselho ruim também não é bom, né? Eles falam assim, às vezes falam, isso aqui daqui a pouco passa. Agora eu não quero só esse passo, eu quero saber do meu dia de hoje, né? Como é que eu lido com isso aqui, né?
mas também, por outro lado, é importante que você tenha a percepção de que existe uma luz no fim do túnel, né? Não tá daquele livro, né? 60 dias de neblina, depois vem o sol. Mas quem está na neblina ali sabe o quão difícil está sendo, né? Eu lembro que eu acordava de madrugada, que amamentando, eu ficava olhando pra rua, assim, tem um hotel aqui perto que eu enxergo, e eu pensava assim, será que só eu que tô acordada aqui de madrugada? Ninguém passa por isso. Aí eu sempre vi uma luz no hotel, alguém tá acordado, junto comigo aqui. Mas essa questão da gente ter dois para cuidar sempre, né? A gente já tem ainda mais essa questão de muitas vezes de fertilização. A gente já se sente muito culpada, às vezes tem mães que com um só a gente tem que fazer por dois, então talvez deixar um pouco essa culpa de lado, de que não está conseguindo, tem várias outras alternativas também, e contar com essa rede de apoio, que alguém que conte isso, que te fale isso, que é normal, é muito importante. Eu acho que a gente já falou quase tudo aqui, ficou uma aqui do parto normal e gêmeos, quando que é possível. E, de repente, se quiser falar um pouco sobre isso, eu acho que vai ser a última pergunta. Tá legal. Parto normal é possível quando a paciente quer, quando o obstetra tem experiência e aí quando os bebês também dão pra gente essas condições. Quais são as condições que os bebês dão pra gente? O primeiro bebê tem que estar sempre de cabeça para baixo, tá bom? Se o primeiro estiver sentado, a cesárea é o melhor caminho, isso aí já está bem definido. Tem um estudo francês recente que até fala que não. Eu, particularmente, não vejo necessidade de correr esse risco. Mas a maior parte das vezes o primeiro bebê vai estar de cabeça para baixo, então isso já dá uma tranquilidade para a gente. O segundo bebê, na minha opinião, pode estar de qualquer maneira, pode estar de cabeça para baixo, deitado, sentado, desde que ele não seja muito maior do que o primeiro. Porque senão o primeiro testa para mim a passagem e é pequenininho, aí vem o grandão e fica entalado. E aí fazer cesárea do segundo não faz muito sentido, a não ser que realmente precise. Então, tendo essas condições, já é meio caminho andado. Aí tem que estar numa estrutura hospitalar. Parto não dá para fazer parto normal em casa de gêmeos, tá bom, pessoal? Isso não existe. Assim, isso é fora de cogitação. Eu já recebi pacientes assim, nossa, tá difícil de encontrar até alguma enfermeira que faça uma doula. É porque elas têm bom senso, né? Não dá para fazer esse tipo de parto em casa. Ah, mas eu vi, tem aqui um negócio que eu sigo, que até eu já vi também. Ah, a mulher teve dos dois dentro da banheira, foi lindo, foi lindo. Porque só mostra o que dá certo. O que dá errado não tem vídeo, pessoal, tá bom? Não tem ninguém mostrando vídeo de gente bebê que morreu, felizmente, não tem vídeo de mulher que morreu, mas não é porque não existe. Existe, mas não aparece. Então, muito cuidado com isso. Tomem muito cuidado. Ótimo. Só uma opinião de curiosidade, assim, eu lembro que o Gabriel até estava encaixado e a Isabela estava aqui em cima toda, de qualquer jeito, nem sei qual era a posição, mas como é que fazem? Faz uma manobra? Então, eu, por exemplo, não faço parto normal de gêmeos sem anestesia. Justamente porque depois que nasce o primeiro, o segundo eu não sei o que vai acontecer com ele. Então, às vezes, uma das manobras é pegar o bebê pela perninha, por dentro da vagina da mulher e trazer. Imagina fazer isso com a mulher sem anestesia. Eu acho cruel. Dá para fazer por fora? Dá, mas os resultados não são tão bons. A mesma coisa, você precisa fazer uma cesárea, como é que faz? Vai ter que sentar a paciente, e às vezes você não tem 5, 10 minutos para sentar a paciente e fazer uma anestesia para cesárea. Então, a anestesia é muito importante para justamente facilitar a manobra e fazer uma cesárea se for necessário. Muito bom, adorei esse nosso bate-papo, assim, nesse formato. Acho que todo mundo foi muito beneficiado por aí. Sempre bom te ter conosco e que a gente agende uma próxima live também, para tirar várias outras dúvidas que virão. Muito Legal, obrigada. um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu acho que é isso, a gente tem que tentar ajudar o maior número de grávidas de gêmeos possível aí pelo país ou pelo mundo. Eu acho que isso vai trazer aí uma segurança maior para quem não pode ter, infelizmente, um pré-natal de alto risco, bem feito, mas pelo menos com a informação dá para melhorar muita coisa aí. Obrigado mais uma vez, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês, que é incrível. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.